Então vamos lá, vamos destacar para você esse pedido que a base aliada do governo já tem em mãos para instalar essa CPI da Petrobras, mas que eles chamam, vamos até colocar o documento aqui para você ver, esse requerimento que agora passa pelo processo de conseguir as assinaturas. Se for uma CPI só na Câmara dos Deputados, aí precisa de 171 assinaturas dos parlamentares. Aqui, gente, esse documento, quem teve acesso foi o Caio Junqueira, está aqui, olha só. Aqui eles colocam CPI do preço dos combustíveis. Perceba que ele não fala em CPI da Petrobras, que remete à Operação Lava Jato, quando de fato houve uma comissão parlamentar de inquérito nesse sentido. E aqui ele fala que é para investigar o quê? Supostas irregularidades no processo de definição de preços dos combustíveis e derivados de petróleo no mercado interno. E aqui, já pegando em linha com o que a gente havia falado agora há pouco, após a fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aqui na página 5 ele traz um monte de gráfico aqui, ó, que mostra a evolução de receita da Petrobras, como que isso tem refletido. Repare que sobe bastante nos últimos meses, especificamente em janeiro de 2022. Mas aqui na página 5, pegar para vocês verem, eles ressaltam que, olha só, alguns aspectos decorrentes da execução da política de preços que é praticada pela empresa também causam estranheza. Podemos citar, por exemplo, a reserva de lucros que consta nos balanços que estaria sendo destinada apressadamente para pagamentos de proventos em percentuais muito acima do mínimo legal, ao invés de ser utilizada em investimentos ou outras finalidades mais alinhadas com o interesse público. Fato que requer motivo plenamente justificado. Aqui ele fala exatamente do que disse o presidente do Senado, que é a proposta dele é que aquilo que ultrapasse o lucro que a Petrobras previu não seja destinado aos acionistas, mas sim que vá para uma conta e aí possa servir para alimentar políticas sociais, que é um terror para a Thaís Herédia, que fala sempre aqui para a gente que a Petrobras não tem papel social. Então, não é responsabilidade da Petrobras fazer uma política que é do governo. Gustavo Uribe, são vários os pontos apresentados aqui pelos aliados do governo, pela base aliada. São 16 parlamentares, inclusive Daniel Silveira, que está ali, né, para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, assina esse documento. Essa CPI sai ou não sai, ou ela é muito mais política e eleitoral? É mais um tiro de alerta, viu, Dani? É mais um elemento de pressão para que a Petrobras não repasse valores caso haja aumento ou falta de abastecimento de combustíveis no país, e também para Caio Paes de Andrade, futuro presidente da Petrobras, para que ele adote uma política, ou então, mais afinada ao Palácio do Planalto. Dentro do Congresso Nacional, uma grande resistência dentro da própria base aliada, porque há uma avaliação de que o tiro pode sair pela culatra. Quando se investiga, por exemplo, o Conselho de Administração da empresa, se investiga quem indicou também o Conselho de Administração da empresa, que é o próprio governo federal. E quando fala-se nesses dividendos, toda a investigação ela é salutar. E realmente você tem dividendos que são vultosos da Petrobras e lucros para acionistas. Mas o governo federal também se beneficia desse processo. São 32 milhões a previsão de aqueles dividendos e aqueles lucros que devem ser repassados ao Tesouro Nacional. Então há a possibilidade de os partidos de oposição também focarem a munição para o próprio governo federal. Por isso que há uma avaliação de que uma CPI em ano eleitoral pode mais desgastar a imagem do presidente Jair Bolsonaro do que ajudar a tentar diferenciar ele da Petrobras, que é uma estratégia política que ele tem adotado. A gente viu assinaturas, sobretudo, do partido do presidente PL, assinaturas do PSC, mas não vimos grandes assinaturas até agora do bloco do Centrão. O Centrão avalia que essa CPI pode dar em água e nem ter sessões, porque é ano eleitoral. É muito difícil que você tenha quórum em meio a uma eleição. A opinião manifestada por Rodrigo Pacheco há pouco, presidente do Senado Federal, também é compartilhada por alguns integrantes do Palácio do Planalto. Eles acham que a CPI mais serve como eu disse, um tiro de alerta, um elemento de pressão, do que, de fato, uma investigação. E que o foco deveria ser nessa mudança da política de preços, seja interna, com a mudança do Estatuto da Petrobras por Caio Paes de Andrade, caso ele consiga no Conselho de Administração da empresa,
ou por medidas provisórias, como disse Arthur Lira. A grande questão das medidas provisórias é que você mudar a lei das estatais vai contra o discurso liberal de Paulo Guedes. A lei das estatais, que teve o apoio do Bloco Centrão, inclusive de Arthur Lira, que votaram durante a gestão de Michel Temer, é uma espécie de garantia de que as empresas estatais terão independência no país. Então há uma grande apreensão no mercado financeiro caso mude esta lei, que é considerada um avanço em relação à relação entre o governo federal e as empresas estatais. Bom, Uribe, é só o tempo de tomar um café, tá? É qual? Qual o número do dia? Eu não estou tomando mais café, Marcela, porque agora com o preço da gasolina, eu estou vindo de bicicleta. Então aí já dá uma animação na bicicleta e eu fico bem. Olha! Fitness.